Olá, sejam bem-vindos a mais um Gente de Expressão, o podcast onde a gente recebe os maiores e mais significativos de Indaiatuba. No episódio de hoje, a gente recebe a Camila Alfieri, que é a diretora técnica do Grupo Onco, e o Alan Alfieri, gestor da equipe do Grupo Onco, referência em cuidado de oncologia e cuidado humanizado da região. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigada a vocês pela oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho mais sobre o que é fazer oncologia com amor. E antes de começarmos, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, que é a Indafire, soluções de segurança contra incêndios com quase 30 anos de tradição, confiança e excelência em serviços prestados. São mais de 18 mil treinamentos realizados e mais de 18 mil clientes atendidos. Para saber mais, acesse o indafire.com.br. Agradecemos também a Alpes Fundações, que traz as melhores soluções para sua obra, com execução eficiente em espaços pequenos, terrenos inclinados ou em períodos chuvosos. Para saber mais, acesse o grupoalpes.com.br. E também gostaria de convidar vocês para conhecer o Estúdio Lining da Rio Investidora e Construtora. Bom, para começar o nosso podcast, eu gostaria de perguntar para vocês como nasceu o Grupo Onco e qual foi a missão inicial dessa clínica. Bom, nós começamos lá na região de Itu, nós somos de São Paulo e viemos todos para o interior trazer uma filosofia diferente, que é a filosofia realmente humanizada que a gente fala, né? Porque todo mundo fala que faz cuidado humanizado, mas na hora de mostrar a real não é o que acontece. E aí a gente criou um ideal mesmo de cuidado, que é o que a gente chama de oncologia com amor. Então, nós nascemos em Itu, faz 13 anos que nós estamos lá com a Onco Itu. Aí nós viemos aqui para Indaiatuba, porque a gente achava que precisava expandir mais e aqui na região faltava um serviço que também pensasse por esse lado, cuidar dos pacientes em primeiro lugar e não só da doença do paciente. Aí nós abrimos a Onco Indaiá, que já faz 3 anos que está aqui em Indaiatuba, e agora nós vamos inaugurar a Onco Rádio, que é a única máquina de radioterapia da região, porque nossa região ainda não tem. Então, essa é a nossa trajetória, né? Então, a gente trouxe para o interior todo o cuidado técnico alinhado com esse amor, com esse cuidado humanizado, de perceber que o paciente, ele é o centro do cuidado e não a doença dele. E já falando então um pouquinho mais sobre isso, o que significa isso na prática de oferecer o tratamento humanizado para os clientes oncológicos? Na verdade, quando você pensa em doença, primeiro você pensa que aquele paciente é aquele diagnóstico. E um diagnóstico, ele não pode definir uma pessoa, né? O que define uma pessoa é o que ela é, a história de vida dela. E aí, quando essa pessoa, ela está com um diagnóstico, ela não é o diagnóstico, você precisa cuidar dela como um todo. E aí, a gente fala de uma abordagem que é muito pouco falada por aí, que o pessoal fala bastante em cuidados paliativos, mas que ela serve para toda a área da saúde, que é o cuidado da dor total. Quando você cuida da dor total, você cuida do paciente como um todo. Então, você cuida do paciente na parte física, você cuida do paciente na parte emocional, você cuida do paciente na parte religiosa, na parte social e na parte familiar. E para você fazer tudo isso, para você cuidar desse paciente como um todo, você precisa ter pessoas capacitadas para isso. Então, nossos pacientes, eles recebem esse cuidado desde a hora que eles chegam, pelas nossas recepcionistas, passa por toda a equipe técnica, inclusive até a moça que serve o chá, o cafezinho, elas são todas treinadas para que o paciente ali dentro, ele se sinta realmente em casa. E ele se sente tão em casa que às vezes ele acaba o tratamento, ele ia toda semana, ele acaba o tratamento, ele fala, e agora? O que eu vou fazer de terça à tarde? Deixa eu tomar um café aqui. Exatamente. Aí eles vão lá, eles, quando estão perto, eles passam, eles querem tomar café, eles querem conversar com a gente, eles vão conhecendo tanto a gente que eles percebem pequenas coisas que você fala, nossa, olha como realmente isso faz a diferença, né? Então, e aí ele sente, porque falar que todo mundo faz cuidado humanizado, todo mundo fala que faz. Só que a gente parte do seguinte
de princípio, a gente faz ali dentro o que a gente gostaria que fizessem para que se fosse alguém da nossa família ou a gente mesmo. A partir do momento que você faz isso, realmente o cuidado fica humanizado. Sim, até porque o diagnóstico de câncer é um diagnóstico muito delicado, né? A vida da pessoa vira de cabeça para baixo, é um período muito difícil. E você ter esse acolhimento faz toda a diferença no Sim, na verdade, né? o diagnóstico do câncer, ele é um dos poucos diagnósticos que ele mexe com uma estrutura inteira, né? E além dele mexer com uma estrutura inteira, tem o que eu acho que é o pior de tudo. A gente ainda vive em uma sociedade que ela mistifica muito o tratamento oncológico e o câncer. Então, eu tenho paciente que, às vezes, ele fala assim, eu não quero sair, eu não quero usar a máquina de crioterapia, que é a máquina que a gente tem para não cair o cabelo. Eu não quero porque é muito gelado, mas eu também não quero sair na rua careca, porque as pessoas olham para mim e elas ficam com pena. E aí eu falo assim, mas pena por quê? Se você tá fazendo quimioterapia, você tá vivendo a vida do mesmo jeito que aquela outra pessoa que tá com pena. Então, você que tem que ter pena dela por ela estar com esse pensamento. Mas a gente só desmistifica isso conversando sobre o câncer, né? E mostrando que tem uma vida além desse diagnóstico. Então, eu acho que é um trabalho em conjunto que a gente precisa fazer como sociedade mesmo. E é muito isso que você falou, da gente não resumir a pessoa ao diagnóstico, né? Você entender que aquela pessoa tá passando por um problema muito difícil, e mesmo assim ela tá sendo forte ali, passando por tudo isso. Exatamente. Vocês falaram também da inauguração da clínica de radioterapia. Eu queria saber o que representa para vocês o futuro da radioterapia em Indaiatuba. Tá. Eu vou falar um pouquinho de número, de estatística, e aí eu passo para ele falar um pouco da estrutura organizacional. A gente tem um estudo aí do INCA, né? O INCA é o Instituto Nacional de Controle do Câncer, que ele fala que ao longo da trajetória oncológica do paciente, 60% dos pacientes vão precisar do tratamento radioterápico. Às vezes, esse tratamento radioterápico, ele é como? Ele é isolado, às vezes ele é junto com a quimioterapia, às vezes ele é antes, às vezes ele é depois da cirurgia. Depende aí de todo um diagnóstico que é feito. Mas se você for pegar dos 100% dos casos oncológicos, 60% dos pacientes vão precisar, é um né? número muito alto, né? E quando a gente nasceu lá, 13 anos atrás, o nosso primeiro nome, que é Onco-Itu, ele chama... Itu não é só de Itu, da cidade. Ele é de Instituto de Tratamento Unificado. Né? Não é só... Então, o que é um Instituto de Tratamento Unificado? É um local em que a gente possa oferecer realmente todo o cuidado oncológico para o paciente. Então, a gente sempre teve essa vontade de estruturar uma unidade de radioterapia. E aí, vendo essa necessidade, toda essa estatística, hoje os pacientes daqui da região, eles precisam ir para Campinas, para Sorocaba, enfim, precisam fazer... E o tratamento radioterápico, ele é todo dia, diferente da quimioterapia. Então, você imagina você daqui todo dia. Exatamente, para poder ir para outra cidade para fazer o tratamento. E isso piora um pouco mais quando a gente fala ainda do SUS, porque o SUS, o paciente vai e ele só volta quando o último acabar. Então, às vezes, ele precisa ficar o dia inteiro em outra cidade, longe da família dele. Então, isso é tudo muito complexo, né, para esse paciente que ele está querendo viver, ele precisa viver e não perder esse tempo todo de deslocamento, né? É sobre qualidade de vida também, né? Você já tá passando um tratamento muito difícil, ainda ter que ficar se deslocando desse jeito. E o projeto da radioterapia, ele é uma coisa muito interessante, porque, sempre, como a Camila mesmo disse, ele sempre sempre teve ali no papel, né? Ele já vem sendo estudado pelo Pedro, pela Camila já há muitos anos, né? E em dezembro de 2024, esse projeto sai do papel, né? E a gente o grupo adquire um terreno aqui, inclusive é perto do jornal aqui no Jardim Moacir, próximo do Clube 9 de Julho, e inicia-se aí uma obra, né? Da radioterapia. É um projeto que acho que tem 15 ou 16 meses que ele está em andamento. A gente já está em fase final dele, né? Com muito orgulho que a gente vê muito trabalho, muitos caminhões de concreto, né? Porque você precisa fazer uma estrutura, um bunker, né? Pra você ter uma ideia, foram mais de 300 caminhões de aquelas betoneiras de concreto para poder montar a estrutura física para a gente colocar um bunker lá, né? Para fazer o bunker, para a gente poder colocar o equipamento lá dentro. Hoje a gente já tem o equipamento já foi homologado, a nossa equipe já está estruturada.
O equipamento já pode ser utilizado, né? Ele já está pronto para ser utilizado. Obviamente que a gente está num processo de documentação, de finalização do prédio para poder operar, mas a gente já tem esse equipamento aqui, né? E ele é uma tecnologia inovadora na radioterapia. É o que tem de mais moderno na radioterapia. Ele tem ele faz o hipofracionamento. Quer dizer o quê? Você consegue colocar mais dose Você consegue irradiar o paciente uma dose maior, porque ele é mais preciso. E o hipofracionamento, por exemplo, um paciente que tem um protocolo de 28 sessões, ele faz em 10. Nossa. Você consegue fazer em 10. Então, você diminui o número de ida do paciente para ele fazer o tratamento, disposição, ele tem uma melhor adesão, né? E esse equipamento, ele tem uma capacidade que a gente vai poder atender de 90 a 120 pacientes por dia. Nossa, né? Muita coisa. Então, serão muitos pacientes aí que poderão ser beneficiados, né? E uma das coisas que a gente tem um projeto também, que a gente está fazendo uma parceria aí, é a gente disponibilizar um tempo da nossa agenda para poder beneficiar pacientes do SUS. Né? Então, é uma forma que a gente tem de poder ajudar a população de Indaiatuba. Né? Super bacana. A previsão que o prédio, né, e toda a estrutura fique pronta em mais ou menos uns 30 dias. Né? E já está aí, gente. Já está por aí, está chegando, né? Se Deus quiser, em breve a população de Indaiatuba vai ter essa tecnologia aí que não tem, né? Você pega num eixo Campinas-Sorocaba, é a primeira cidade que vai ter um serviço de radioterapia aqui na região. Eu acredito que deve ser um alívio para os pacientes tanto ter aqui perto quanto continuar no cuidado da onco, né? Na verdade, é muito engraçado, porque os pacientes, eles acabam a quimioterapia, a gente encaminha eles para a rádio, eles falam assim, mas eu vou ter que ir, eu vou ter que esperar, eu não posso esperar ficar pronta a rádio. Eu falo, não pode esperar, você tem que ter um tempo, você né? Tem que... E é engraçado que eles estão numa competição interna. E eles querem ficar no cuidado de vocês. Eles estão na competição para poder saber quem vai ser o primeiro paciente. Eu falei, ai, meu Deus. Mas deve ser muito gostoso. Na verdade, isso é muito gratificante, né? Porque você mostra que realmente eles se sentem cuidados da maneira que deveria ser, né? Então, o grande desafio nosso na oncologia, nós já nos firmamos, todo mundo entende. Hoje eu vejo, todo mundo fala que assim, fulano tá te copiando. Eu falo, ótimo, se tá me copiando é sinal de que realmente foi no caminho correto. Era o que estava faltando, né? E agora o nosso grande desafio é levar tudo isso para um número maior de pessoas com a radioterapia também. Acho que vai além da competição, né? De olhar para as pessoas que estão precisando dessa ajuda. E além da radioterapia, quais são os outros tratamentos modernos que são oferecidos assim pela clínica? Tá. Hoje, na verdade, como que funciona, né? Nós temos algumas divisões dentro da própria oncologia. A oncologia cresceu bastante. A oncologia hoje não se resume só à quimioterapia. Ela se resume à terapia-alvo, à imunoterapia, a medicações de marcação genética, tudo isso, né? E aí você faz uma combinação para aquele melhor tipo de tratamento para o paciente. Quando ele recebe o diagnóstico, ele vem com anátomo patológico e imunohistoquímica. É isso que vai definir que tipo de tratamento personalizado ele vai receber. Então, essa parte da oncologia, a gente faz toda a parte de infusão oncológica. Mas tem também uma outra parte que não é feita na região, nunca foi feita na região, e nós trouxemos lá para Itu e trouxemos aqui para agora, que é a infusão da imunoterapia para as doenças autoimunes. Então, artrite reumatoide, doença de Crohn, psoríase. Hoje, todas essas doenças, elas têm medicações biológicas específicas e que devolvem a qualidade de vida para o paciente. Só que elas precisam ser infundidas em lugares que têm competência técnica e estrutura para isso. E aí, elas começaram a ser infundidas justamente nas clínicas de oncologia, porque as reações são parecidas, as orientações também. Quem mexe com uma coisa, mexe com a outra. Algumas delas, inclusive, são usadas para as mesmas coisas. Sim. Então, hoje a gente faz todo esse serviço. O paciente, ele não tem custo, nem tempo, porque ou a gente pede a medicação pelo convênio, ou ele retira a medicação pela farmácia do alto custo, do SUS. E quem remunera as clínicas são os programas, ou seja, os fabricantes das medicações, que querem que essas medicações realmente sejam infundidas em lugares especializados
dados e eles credenciam instituições e aí eles dão um número de voucher para o paciente vem até a gente, né? Então, os próprios médicos aqui, com a nossa chegada, eles começaram a prescrever mais, tem mais segurança. Nossa, imagina de fazer tudo isso. Além dos pacientes oncológicos, né, quem passa por esse problema, outro alívio de ter vocês aqui perto. Sim. Para poder ajudar no tratamento. E quando a gente fala de tratamento, como por exemplo a quimioterapia, a gente vê que para uma doença tão delicada, muitas pessoas têm medo, né, de fazer esse tratamento. O que mudou ao longo dos anos que torna esse tratamento mais... Sim, mais humanizado mesmo, mais tranquilo para esse paciente. Na verdade, assim, eu tenho 20 anos de profissão. Dos 20 anos de profissão, 18 são da oncologia. Então, hoje eu vejo um cenário da oncologia que é muito diferente do cenário da oncologia que eu via lá atrás. Antigamente, as medicações, elas davam muito efeitos colaterais para os pacientes. Não que hoje não dê, elas ainda dão. Só que hoje existem outras medicações que você usa para combater todos esses efeitos. Então, outras orientações que você consegue passar para o paciente e o paciente consegue manter uma vida o mais dentro do normal possível se ele seguir todas essas orientações certinhas. Então, por exemplo, o paciente é comum dele ter ferida na boca, que a gente fala que é mucosite, que é como se fosse afta. Hoje a gente já usa laser terapia profilático para isso. Para algumas medicações, a gente faz o paciente tomar sorvete enquanto está tomando a medicação, para que justamente aliviar. Isso faça vasoconstrição na boca e a quimioterapia não chegue nessa parte da mucosa. A crioterapia que eu tinha falado, né? O que é? Nós fomos o primeiro serviço do interior a oferecer esse benefício para o paciente sem custo nenhum, porque o convênio não cobre essas coisas. Então, o que é? É uma máquina que ela resfria o couro cabeludo e faz com que a quimioterapia não chegue no couro cabeludo e o paciente consiga segurar aí até 70% do volume do seu cabelo. Então, ele não perde a sobrancelha, ele não perde os cílios. E aí, todos os serviços, eles cobravam de 300 a 600 reais por sessão. E aí, como que você vai cuidar do lado humano do paciente cobrando? Não é porque ele tá ali que ele tem convênio, que ele tem condição de pagar isso. Sim. Então, a gente só colocou dentro das nossas unidades a partir do momento que todo mundo pode utilizar, desde que indicado, claro, mas pelo menos ele tá tendo aquela oportunidade. Porque você imagina, ele já tá frágil, já tá tratando, e aí você chega no local e aí você fala, por que o outro pode usar e eu não posso? Né? Sendo que é um dos sintomas, assim, né? A queda de cabelo é um dos sintomas que mais afeta, né, a pessoa. Então, a gente percebe essas mudanças. As medicações estão cada vez mais específicas, indicadas para cada caso. Então, a gente fala que agora está uma oncologia mais personalizada. Então, antigamente, a gente não tinha tantas medicações igual hoje nós temos, né? Antigamente, a gente tinha só quimioterapia mesmo. Aí que vieram essas medicações novas aí, que acabam sendo introduzidas, às vezes juntas, às vezes separado, depende de cada caso. E é um assunto muito importante, esse cuidado com os clientes, todo esse olhar faz a diferença. E a gente já vai continuar falando sobre isso, mas eu peço licença para vocês para agradecer mais 2 patrocinadores aqui do nosso podcast. Começando com o Hyakusen Dojo, que é o único karatê Yokushin de Indaiatuba. O karatê Yokushin é diferente de tudo que você conhece, porque é uma maneira de praticar o karatê que te leva para dentro do tatame, te leva para as competições e coloca o seu conhecimento à prova. Mas assim como qualquer arte marcial, traz equilíbrio para o corpo, mente e para o espírito de adultos e crianças. Para saber mais, acesse o Instagram @hs.dojo_karatê. Para voltar, eu gostaria de saber com você como funciona a imunoterapia e para quais casos ela costuma ser indicada. Então, como eu falei anteriormente, a gente tem a parte da imunoterapia voltada para as doenças autoimunes, né? Então, doença de Crohn, retocolite, psoríase, artrite, por aí vai. Essa imunoterapia, são medicações específicas, a gente tem várias hoje, uma linha gigantesca. E aí a gente tem também a imunoterapia para o câncer, tá? Do mesmo jeito que a imunoterapia para doenças autoimunes são específicas para cada doença, para o câncer a imunoterapia também é específica para cada tipo de paciente, tipo de câncer. Por quê? Para você usar algumas medicações dessas, você precisa ter algumas mutações no seu código genético, você precisa fazer alguns testes e ser selvagem para isso, mutado para aquilo. Então, você precisa... não é assim, eu vou usar. Nossa. Não, para esse tipo, eu consigo usar essa, para esse tipo... vamos dizer assim, que existe uma medicação certa para o paciente correto.
tá? E qual que é a função da imunoterapia? A imunoterapia, ela vai realmente entrar no sistema imunológico, vai modificar as células ali que estão causando todo o processo. Então, no caso das doenças autoimunes, ela vai destruir essa cadeia inflamatória e aí fazer com que o paciente, o sistema imunológico dele volte a voltar a funcionar da maneira correta. E para o câncer, ela vai modificar as células que fazem o tumor crescer, num grosso modo. Sim. E aí, às vezes, para o câncer, você precisa associar com a imunoterapia a quimioterapia. Porque daí a imunoterapia modifica as células e a quimioterapia vai lá e mata aquelas células que já cresceram, né? Então, a imunoterapia, ela é muito boa, só que ela é específica. Então, você vai falar assim, eu tenho... Às vezes, o paciente chega lá e fala, eu tenho câncer de pulmão. Minha vizinha também tem câncer de pulmão. E aí, ela tá tomando a medicação Y. Eu também quero tomar a medicação Y. Não, mas você não tem indicação dessa imunoterapia porque você não tem a mutação que a sua vizinha tem, né? Então, hoje a gente também tem que tomar muito cuidado com o que é divulgado na internet, porque às vezes o paciente chega lá e fala, eu sei que tem imunoterapia. Realmente tem, mas é para cada caso específico, né? Para informar, para não achar também, assim, ninguém aqui tá negando nada. Exatamente, tem que ser só é isso aí, indicado, tem que ser bem indicado. Né? Tudo com acompanhamento profissional, não Sim, tem como. sempre. E falando um pouquinho desse acompanhamento profissional, a gente sabe que dentro da clínica de vocês tem vários serviços. E eu queria saber a importância do acompanhamento psicológico e nutricional durante esse tratamento do câncer. Como eu falei para você, da dor total, ela abrange vários canais aí do paciente, né? Várias dimensões desse paciente. Para eu cuidar de todas essas dimensões, eu tenho que ter uma equipe multidisciplinar presente e atuante. Então, eu tenho farmacêutica, eu tenho enfermeira, eu tenho os médicos, eu tenho a nutricionista, eu tenho a psicóloga, eu tenho a fisioterapeuta. Todas elas com especialização em oncologia, porque é um mundo diferente, é um cuidado diferente. E aí, a gente faz reuniões mensais para poder alinhar toda a equipe, né? De acordo com o que a gente está pensando ali, para deixar tudo certo. Para o que está faltando para esse paciente, o que está faltando para aquele. E o paciente, a gente não cobra isso do paciente. Então, ele pode passar com a psicóloga, ele pode passar com a nutricionista sem custo nenhum para ele. Então, faz parte. Então, ele passa na consulta, ele já vai encaminhado. Ele pode até não querer continuar, mas a primeira consulta, ele precisa entender a importância da nutrição, a importância dele cuidar desse psicológico dele, né? Tudo isso. Então, por exemplo, vou te dar um outro exemplo. Quimioterapia oral. Todo mundo acha, eu vou tomar comprimido. Não é quimioterapia. É sim. Inclusive, a gente até pôs uma matéria no jornal que uma vez o paciente falou assim, sobrou 2 comprimidos, eu vou jogar na descarga. Não pode, né? Então, assim, porque é quimioterapia do mesmo jeito. Então, as meninas das farmacêuticas, elas fazem uma consulta, elas explicam a interação medicamentosa. Então, é todo um plano que essa equipe multiprofissional faz aí para cuidar desse paciente. E tem até um complemento que é assim, vou dar um exemplo para você. Às vezes, um familiar tá mais debilitado psicologicamente do que o próprio paciente. Se a gente tem a percepção disso, muitas vezes a psicóloga até atende o familiar. Porque é um momento muito difícil, né? Você vê um parente seu passando por aquilo também. Então, isso faz parte do nosso protocolo de atendimento lá. Então, ter esse olhar para todo profissional que está lá, ele tem um olhar para aquele ecossistema do paciente. Não, por isso que é o segredo de você não olhar só para a doença, né? Você olha para o todo, né? Porque se aquela pessoa que está fazendo parte ali do tratamento, o cuidador que está junto, não está bem, né? A chance do paciente ficar fragilizado também e ter, né, não ter sucesso no tratamento dele. Então, a gente toma esse cuidado também. E como vocês veem a importância de olhar tanto para a qualidade de vida no tratamento quanto para a cura? Eu acho que assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala essa palavra cura. Porque cura para você é uma coisa, cura para mim é outra e para ele é outra. E aí, quando a gente generaliza a cura, para você ter uma ideia, eu já tive uma paciente... inclusive tem vídeos dela nas nossas redes sociais. Ela fez um filme com a gente que ela falou assim que o câncer a curou. Como assim o câncer a curou? Ela era uma paciente metastática, ou seja, ela já estava com a doença espalhada em vários lugares de câncer de pulmão.
Ela ficou com a gente quase 11 anos em tratamento. E nesses 11 anos, nós cuidamos de todas essas dimensões da vida dela e ela retomou a vida dela para ela. Então, ela até o último minuto de vida, ela falou que o câncer a curou. Aí você fala, mas ela não teve a cura biológica, mas ela teve a outra cura. Então, quando a gente fala de cura, primeiro a gente precisa entender o que significa cura para você. Porque, às vezes, a cura está longe de ser só não ter a doença, né? Às vezes você tira realmente a doença biológica do paciente, a doença física, mas você não conseguiu acessar as outras dimensões do paciente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre cura. Um outro termo, você não perguntou, mas um outro termo que eu não gosto de falar, o paciente venceu. Não. O paciente não venceu e não perdeu, porque a gente não está numa batalha. Eu não gosto de falar isso. Não é uma batalha de quem ganha e quem perde, né? Nós estamos num tratamento onde todo mundo está tentando se ajudar para que a gente consiga chegar no equilíbrio, mas não tem essa, ele perdeu para o câncer, ele ganhou. Não, ele nunca vai perder se ele realmente continuar sendo quem ele é. Ele vai continuar sendo quem ele é, isso não perde. Só que são coisas que a gente só vai conversando e vai cada vez mais batendo na tecla para mostrar como que funciona e mudar a linguagem, inclusive, né? Sim. Que as pessoas falam. Essa conscientização, isso, essa né? conscientização. Porque é muito comum um artista morrer, Preta Gil, que faleceu recentemente. Várias mídias colocaram que ela perdeu a batalha. Não, ela não perdeu, gente. Né? Fica então, chato, assim, né? fica... E aí, nisso, quando você recebe o diagnóstico, você fala, como assim? Eu tô entrando numa batalha? Vou perder, eu vou ganhar, né? E assim, como a gente falou sobre a conscientização, tanto para esse lado, sobre como tratar os pacientes oncológicos, também tem a conscientização que eu queria saber quais hábitos ajudam na prevenção do câncer mesmo. Tá. Esse é outro termo que eu não gosto. Não? Pode prevenção. Falar, porque, assim, a gente tem alguns fatores de risco que são modificáveis e tem outros fatores de riscos que não são modificáveis. O que são fatores de risco modificáveis? Então, são hábitos de vida que a gente pode ter hábitos mais saudáveis. Como, por exemplo, fazer atividade física 30 minutos, pelo menos, por dia. Ingerir mais água, não fumar, não beber, né? Reduzir o índice de obesidade. Aí você fala, nossa, que ótimo, eu fiz tudo isso. Então, quer dizer que eu não vou ter câncer? Não. Porque a gente tem os fatores de riscos que são não modificáveis, que são o quê? Mutação genética, idade, fator de risco. O próprio ser mulher e ser homem é um fator de risco para câncer de mama, para câncer de próstata. E aí, quando você fala isso, o paciente fala, nossa, mas eu fiz tudo certinho e mesmo assim eu tô gera com uma câncer. Culpa, então, né? o que eu gosto de falar? Que a gente faz campanhas de prevenção, que não é prevenção, mas são campanhas de diagnóstico precoce. Para que se a gente pega o câncer no começo, a chance de ter um melhor resultado é muito maior, né? Mas as dicas dos hábitos saudáveis são essas que eu falei. Então, hoje a gente já percebe que o tabagismo e o etilismo, eles são causadores não só de câncer de cabeça e pescoço, mas eles já são incidência para câncer de pulmão, câncer de estômago, câncer de bexiga, né? A parte daqueles chips de beleza, toda essa parte de hormônio precisa ser muito bem indicado, orientado. Tem mulheres que têm tipos de câncer de mama que não podem usar essa parte hormonal, tem todo né? Então, mas se você hoje, se você falasse assim, se eu pudesse te dar 3 conselhos, quais seriam? Exercício físico, 30 minutos pelo menos por dia, para você sair desse sedentarismo. Evitar comer alimentos embutidos, então, presunto, salsicha, todos esses temperos que já tem prontos, né? E o fumo e o álcool, que não tem como. Esses são os fatores que hoje, assim, são os mais conhecidos para aumento de incidência do câncer. E quais sinais que as pessoas não devem ignorar quando vão procurar ajuda médica? Eu acho que você precisa... Porque, assim, são alguns sinais para cada tipo de câncer. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Mas, por exemplo... câncer de mama. Os pacientes falam, por que vocês estão fazendo a campanha, né, do Outubro Rosa? Para chamar atenção, para que você faça seus exames precoces. Então, você precisa conhecer seu corpo, né? Fazer o autoexame para justamente conhecer seu corpo.
Câncer de próstata, o que você precisa ficar atento? Se mudou seus hábitos urinários, se você está indo mais no banheiro à noite que você não ia, se está tendo mais dificuldade, se você está ou ejaculando sangue ou na própria urina. Então, para cada, por exemplo, mudou hábitos intestinais, seu intestino está mais preso, não estou indo, sabe? Tudo que muda no seu corpo é um sinal de alerta para a gente procurar ajuda. Não quer dizer que é um câncer, um diagnóstico, mas a gente precisa conhecer nosso corpo como um todo. Poxa vida, eu não tinha dor de cabeça e agora estou tendo dor de cabeça toda hora. Vai atrás. Vou atrás. Meu intestino funcionava bem, agora meu intestino não está funcionando. Eu não tinha dor de estômago, agora eu tenho dor de estômago toda semana. Então, quando você conhece o seu corpo, você liga aquela lanterninha de sinal de alerta e você vai procurar um médico, né? E aí ele que faz a investigação de acordo com o quadro clínico do paciente. Gente, então qualquer sinalzinho vai atrás, descobre o que é, porque não vai ser nada. Então não vai ser nada, você vai tratar nada, tá tudo certo e enquanto antes descobrir melhor. Quando a gente lança essas campanhas, todo mundo fala, mas pra quê? Você conhece aquele ditado que quem procura acha? Eu falei, é aquele ditado mesmo, quem procura acha, porque a gente quer achar no começo, porque o tratamento é bem mais tranquilo. Não vai adiantar nada não achar. É melhor, né? Com certeza. E complementando o que a Camila falou, falando de campanha, a gente tem um trabalho bem bacana que a gente desenvolve, que é a Caminhada do Outubro Rosa, que a gente tem uma parceria com a prefeitura, que é justamente com o objetivo de conscientizar a população. Tá? Essa caminhada ela vai acontecer no dia 17 de outubro, num sábado, a partir das 9 da manhã, saindo da Praça Prudente de Moraes, ela vai até o Parque Ecológico, né? Vem novidades por aí. A gente pensa que não, mas o outubro já está chegando. A gente já está fazendo o planejamento, vai ser um baita de um evento. Esse evento a gente arrecada alimento para o Fundo Social. Então, depois a gente explica um pouco mais no detalhe, né? Tenho certeza que vai aparecer por aí nas redes Mais Expressão também. Vai, sim, vai, com certeza. Né? Mas é um projeto que a gente desenvolve também, acho que é o maior, né, dos projetos que a gente tem de conscientização, que a gente já desenvolve há alguns anos, há vários anos já que a gente desenvolve, né? E ele tem uma adesão muito boa. Que bom, né? Super bacana. Então, gente, fica ligado nas redes da Onco, fica ligado nas redes do Mais Expressão, que vai aparecer novidade por aí. Eu queria agradecer vocês pela participação. 30 minutos passou rapidinho da nossa conversa, foi uma conversa muito gostosa. E eu queria saber, para encerrar, qual mensagens vocês gostariam de deixar para os pacientes e familiares que estão passando por esse momento. Você quer deixar alguma? Eu passo. Pode deixar, eu vou deixar uma no final. Eu acho que o que a gente tem que deixar como mensagem para todo mundo, porque todo mundo acha que o diagnóstico de câncer nunca vai acontecer com a gente, nunca vai acontecer com a família da gente. E ele acontece. Então, se por um acaso ele acontecer com você, acontecer com alguém da sua família, saiba que você precisa procurar um lugar especializado que saiba cuidar primeiro do ser humano e depois do diagnóstico. Porque quando a gente cuida do ser humano, a gente vai sempre ganhar alguma coisa e nunca perder. Então, claro que o desespero acontece, é normal. Eu falo que se alguém chegar para mim no primeiro dia, calma, aí que eu vou achar que tem alguma coisa estranha. Mas não se desespere e procure uma equipe que realmente você possa chamar de sua. Quer falar alguma coisa? E aqui em Itu você tem essa equipe. Com certeza. Aqui em Itu não, aqui em Dayatuba, né? Em Itu também. E uma coisa que eu queria complementar também é que, assim, a gente tem um trabalho super bacana em parceria com vocês, né? Só para a gente divulgar junto, né? A gente faz um trabalho de mandar matérias semanais, trazendo conteúdo de saúde, né? Pelo Mais Expressão. A gente queria até agradecer por essa parceria. A gente que agradece. E ali é um canal onde nós trazemos muita informação para a população, né? Então, assim, de ver um jornal do Mais Expressão, pode abrir lá na página de saúde que a gente está lá trazendo uma informação de qualidade aí para a população, né? E siga-nos nas redes sociais também. Né? Se tiver sugestão de tema para passar, que fala, vocês precisam falar disso, manda aqui pro pessoal. Manda pro pessoal para mandar pra gente, que a gente corre. Se a população tiver um interesse em saber mais sobre determinado tema, sobre um determinado tipo de câncer, sobre um determinado tipo de tratamento, a gente fica à disposição. Com certeza, gente. A matéria do Grupo Onco tá sempre na página de saúde, nos jornais semanais, tem tanto na versão física
quanto na versão digital. E se você entrar nas nossas redes sociais também, a gente coloca durante a semana a matéria que saiu para vocês poderem linkar lá no site, acessar. Então, assim, fiquem por dentro de tudo. Para conhecer um pouquinho mais do trabalho do Grupo Onco, faça a visita na clínica do Parque Mall, na Rua das Primaveras, no número 1050, no primeiro andar. Ou ainda em Itu, na rodovia Nelson... Como que fala? Não. A de Itu trocou. É na rua Euclides Marins Dias, número 102. Quer falar já o endereço da clínica de radioterapia? Que vai abrir em breve? Na rua Porfírio Pimentel, número 202, no Jardim Moacir, atrás do Clube 9 de Julho. E para mais informações, vocês também podem entrar em contato pelo número 19 311 24455 ou pelo 11 2715 7215 e pelo Instagram, @oncologiaitu e Indaiá. Muito obrigada por acompanhar a gente, mais um Gente de Expressão, e continuem por dentro das novidades, tanto nossa quanto do Grupo Onco. É isso, até a próxima.